No quadro de saúde de hoje, vamos falar sobre apendicite, uma dor abdominal mal localizada, normalmente próximo ao umbigo ali, né? E para falar sobre o assunto aqui com a gente, o cirurgião geral Luiz Ferreira. Esse é um dos sintomas do apendicite, doutor? É o principal ou existem outros? Bom dia, Michele. Bom dia. Bom dia, Gilvan. A apendicite é a causa mais comum de abdômen agudo, né? Abdômen agudo inflamatório, né? Ele começa realmente com a dor mal definida em torno da cicatriz umbilical ou na região epigástrica, né? Que popularmente as pessoas chamam boca do estômago, né? E com a sua evolução, essa dor se localiza abaixo no abdômen, no lado direito, né? Chamada fossa ilíaca direita, né? Já é uma fase mais avançada da apendicite. O ideal é que ela seja diagnosticada precocemente e tratada de forma precoce. Ela, em alguns casos, eu acredito, doutor, seja confundida com outro tipo de dor. Por exemplo, né, nas mulheres, a infecção urinária. Como o paciente pode saber que não é, assim, uma outra questão e sim apendicite? Tem alguma característica? É bom lembrar a etiologia, né, e a epidemiologia dessa doença. Ela é mais comum nos adultos jovens, né, na faixa etária jovem de 15 a 40 anos, rara abaixo dos 2 anos de idade e rara também acima dos 50 anos, certo? Isso que você me perguntou de respeito ao diagnóstico diferencial. Toda doença tem diagnóstico diferencial. A apendicite, por exemplo, ela tem que ser descartada doenças que não necessitam tratamento cirúrgico. Por exemplo, um cálculo renal pode confundir com apendicite. Nas crianças, é muito comum uma doença chamada linfadenite mesentérica, que a criança tem dor, né, geralmente após uma gastroenterite, mas que não tem indicação cirúrgica. Nas mulheres, torna-se mais difícil o diagnóstico por causa da presença dos órgãos genitais femininos internos. Por exemplo, ovário, trompa principalmente, os quadros infecciosos, né, chamada salpingite, costumam confundir com apendicite. E também doenças do trato urinário baixo, né? Quando o apêndice está localizado próximo ao ureter ou próximo à bexiga, costuma simular o quadro de doença do trato urinário baixo. Agora, Convém doutor, separar isso para que não erre o diagnóstico e que se atue de forma precoce, que é o mais importante no tratamento dessa patologia. num caso como esse, normalmente a pessoa procura um local de urgência e emergência. Que exame é feito assim que essa pessoa chega no hospital para detectar exatamente esse O problema? exame mais importante é a história do paciente, né? Que geralmente hoje na nossa cultura, a cultura do povo mesmo é pedir os exames, né? É. Mas na realidade o mais importante é conversar com o paciente, né? O médico sabe que uma dor, né, nessa faixa etária que eu falei, localizada de forma indefinida, porque é uma dor inicialmente visceral. Depois ela se localiza com a história. O doente também geralmente apresenta inapetências ou anorexia. Ele perde a vontade de se alimentar e pode apresentar náuseas ou vômitos. Então aí a história é mais importante porque não existe exame específico para apendicite. Geralmente você faz um exame de sangue e vem lá o leucograma aumentado, né, o número de leucócitos aumentado. Mas isso não é específico, porque isso pode apresentar em qualquer doença inflamatória. Você pode se subsidiar também com exames de imagem, raio-x, ultrassom. Ultrassom foi um avanço muito importante. E a tomografia em algumas situações especiais. Mas não existe exame específico. O melhor exame é a clínica do paciente, o exame clínico e a história do paciente. E como é que é feita essa cirurgia, doutor? Qual é o tipo de anestesia que é usada? Nas crianças, se preconiza, né? Porque é difícil, a criança ela tem que ficar sedada, quieta, né? Difícil dela entender o que está se passando, é a cirurgia geral. Nos adultos, né, se faz a raquianestesia ou anestesia peridural. Se consegue operar de forma adequada com essas doenças. Agora, existe hoje duas opções para o tratamento cirúrgico. É a cirurgia aberta, convencional, né? Se abre o paciente e se acessa diretamente a víscera, que é o apêndice, que é um pequeno órgão em torno de 10 centímetros, ou a videolaparoscopia, que é mais moderno e mais adequado. Por quê? Porque o restabelecimento do paciente é mais precoce, né? Ele vai deambular mais rápido, o tempo de internação hospitalar é menor, agora o custo, né, do ponto de vista financeiro, ele é maior, né? Mas à medida que o tempo passa, esses métodos vão se popularizando e eles vão barateando. Então seria muito melhor, né,
mais adequada. Agora, nem todas as situações podem ser feitas por essa técnica, mas é a técnica mais moderna, é a videolaparoscopia. Doutor, uma pessoa pode morrer com apendicite? Pode, se o diagnóstico não for feito de forma adequada, se for descurado esse diagnóstico, ela for operada tardiamente. Certo? Existem situações que condicionam isso. A posição do apêndice. O apêndice é um órgão que está preso ao seco, uma parte do intestino grosso, e ele geralmente é livre na cavidade. Mas em algumas situações, ele se situa por trás do seco, é chamado apêndice retrocecal. Torna-se mais difícil o diagnóstico pode ser demorado, e se ele for demorado, o apêndice é um órgão fino, que tem uma luz de meio a 1 centímetro, quando ele obstrui, ele tem conteúdo do próprio intestino lá dentro, tem bactérias. Aquelas bactérias proliferam e, se não for diagnosticado precocemente, aquelas bactérias podem invadir a circulação e levar a uma bacteremia, uma sepsemia e a morte. É raro, mas existe, ainda hoje em dia. Nós queremos agradecer sua presença, doutor. Eu agradeço sua entrevista. ao convite e até a próxima oportunidade. Tá bom. Muito obrigado.